Então, nós já estamos Pode gravando. ser? Boa noite a todos. Aqueles que estão chegando agora, aqueles que vão vir depois, vão assistir mais depois. Nós estamos iniciando, então, agora. Vamos estar fazendo um bate-papo aqui para tirar dúvidas sobre primícias. Toca o barco aí, David. Então, como eu estava falando, boa noite, galera. Muito bom estar com vocês aqui. Eu sei que muitos, né, chegaram correndo do trabalho, né, outros estão atarefados, mas pararam para estar junto aqui, para a gente juntos aprendermos, porque nós estamos construindo algo juntos, né, no reino e para aquilo que nós vamos viver como igreja, como família. Para não, né, para já a maior dúvida, eu entendi que eu sempre entendi que a primícia era algo que superabundava. E aí no Aljava, quando você começou a ministrar, você falou que a primícia é algo libertador. E aí eu fui tentar passar para a galera nessa parte que ela é a primícia, ela abre o caminho, né? A primazia, ela tem uma diferença do dízimo e da oferta, né? E aí, acho que essa é a pergunta maior que ficou entre nós, assim, para poder destrinchar. Tá. Então, eu vou tentar fazer uma introdução e passar rapidamente pela diferença básica entre os três, e daí em cima disso você volta a fazer pergunta, pode ser? Pode ser. Então tá bom. Pessoal, eu acho que quando eu tive com vocês aí, eu cheguei a falar do tema da palavra profética para o ano de 2021, que é edificando um testemunho perfeito. E todas as vezes que a Bíblia menciona um testemunho perfeito, o testemunho perfeito ele é fundamentado em três testemunhos, em três pilares. Então, quando Deus cria todas as coisas, ele estabelece o sol, a lua e as estrelas como símbolo de um governo, né, e de um testemunho perfeito. A própria Trindade é a essência desse testemunho perfeito: Pai, Filho e Espírito. O homem composto de corpo, alma e espírito. Todas as vezes que Paulo fala de aconselhamento, fala que você deve trazer mais alguma pessoa para que através de três, né, você vai tratar algum assunto na igreja, porque através de três você tem um testemunho perfeito. Então, a Bíblia nos fala do princípio do testemunho perfeito. E Malaquias, o profeta Malaquias, quando ele fala de finanças, ele fala que todas as nossas ofertas, dízimos, elas chegam diante do Senhor e elas vão construindo um memorial diante do Senhor a nosso respeito. Esse memorial, ele precisa ser um testemunho perfeito, que fale a respeito de nós. Então, quando a gente fala em testemunho perfeito na vida financeira, esse testemunho perfeito ele está apoiado em três pilares: a nossa fidelidade nos dízimos, nas ofertas e nas primícias. Então, esse é o principal ponto da gente entender. Todas as vezes que se vai construir um testemunho perfeito, você precisa de três elementos. Então, para construir um testemunho perfeito na vida financeira, não adianta a gente bater no peito e falar assim, sou fiel no dízimo. Você está sendo fiel em um dos três pontos. A Bíblia fala que nós precisamos desses três pilares para que nós possamos construir um testemunho perfeito, né? E a base da primícia, ela é interessante porque ela produz resultados diferentes dos dízimos e ofertas e ela tem um protocolo diferente de dízimo e oferta. Dízimos e ofertas são ações regulares, ou seja, dízimo você deve dar mensalmente, né, com o teu salário. Oferta, regularmente. Agora, a primícia é uma realidade que você dá através de eventos específicos, né? E é isso que a gente precisa entender, essa diferenciação. O dízimo, agora preste atenção, todos, dízimos, ofertas e primícias, eles sempre estiveram relacionados à pessoa e não a instituições. Quando Malaquias fala assim, trazei o dízimo à casa do tesouro para que não falte mantimento, ele não fala para que não falte manutenção. A gente usualmente fala de dízimo para vamos para suportar, para dar suporte ao templo, pagar o aluguel, pagar, tudo isso é válido, mas na verdade a origem do dízimo tinha a ver com com o mantimento do sacerdote. Então os levitas que viviam no templo, eles eram sustentados pelos dízimos que ali eram dados.
Então, Deus nunca tratou de finanças para suportar estruturas humanas, para suportar instituições. Sempre teve relacionado à paternidade. Por isso que quando fala de dízimo, fala trazei a casa, porque Deus sempre tratou essa comunhão do corpo como casa, como um ambiente paterno, né? E assim foi quando, se a gente for retomar a origem do dízimo, quando Abraão dizima em Melquisedeque, Melquisedeque era a figura de um sacerdote, de uma paternidade sobre a vida de Abraão. Inclusive, tem até livros históricos falando de Melquisedeque como discípulo, não uma pessoa, como uma linhagem sacerdotal que houve e até hoje, né? Porque ele aponta para Cristo, mas sempre na figura da pessoa de um pai que discipula um filho. Então, Abraão ele toma o dízimo e apresenta não a uma instituição, a um templo, mas na vida de uma pessoa que cuidava dele. Então, quando a gente fala de uma casa paterna, por que é natural que as pessoas que façam parte da base tragam os seus dízimos na base? Porque a base é a casa paterna de vocês. Então, quando vocês trazem na casa paterna, vocês estão reconhecendo o cuidado que vocês recebem da casa onde vocês estão. Então, o dízimo não é algo que nós possamos administrar. Eu vou dar parte do meu dízimo naquela igreja que é mais simplesinha. Não, isso não existe. O dízimo tem um princípio, casa paterna. E ele tem um atributo específico, que ele traz proteção e revelação, né? Tragam os seus dízimos e assim repreenderei o devorador, migrador e cortador, né? E não faltará alimento. O alimento diz respeito, o próprio Jesus, depois, quando ele vai explicando para nós, alimento no novo pacto é o quê? Né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós nos alimentamos. Quando a gente fala de comida e bebida no reino, nós estamos falando de revelação. Então, você pode perceber que toda pessoa que é infiel no dízimo é uma pessoa que é imatura espiritualmente. Ela não cresce em revelação. Porque a fidelidade no dízimo, ela traz esse alimento, revelação e proteção. Então, dízimo, 10% de toda a tua renda, trazido na casa onde você congrega, na casa paterna, né? E você não pode administrar. E as ofertas? As ofertas, a Bíblia fala das ofertas como uma semente que se multiplica na mesma espécie e na mesma proporção. À medida que nós semeamos, nós colhemos. Quem semeia muito, colhe muito. É proporcional. Você semeou pouco, você colhe pouco. Você semeou muito, você colhe muito. Se você semeou laranja, você vai colher laranja. Se você semeou milho, você vai colher milho. Né? Então, a semente ela é proporcional e ela é a mesma espécie. E a semente, ela tem também ela está relacionada a pessoas. Então, nada me impede de, movido, impulsionado pelo Espírito Santo, dar uma semente na vida da Fê, da Dona Vânia. A semente está... A Fê já gostou da ideia. Né? Eu falei no Aljava só de homem dando primícia, do homem entender que você pode ser uma ação na vida da mulher. Então, você já está bem armada aí, Fê. Mas semente, a gente precisa entender que a semente ela é proporcional e na mesma espécie do que você semeia. Né? E todas as ações, dízimos, primícias, ofertas, elas têm que nascer de uma compreensão no espírito, de uma maturidade espiritual. Eu já tive numa fase da minha vida, novo convertido, o ímpeto de semear na necessidade. E isso é um erro, né? Porque você não semeia na necessidade, você semeia por um propósito. Então, se Deus te falar assim, dá uma semente na vida de tal pessoa, e você olha para a pessoa e fala, não está precisando, fulano de tal tem grana. Não tem a ver com ter grana. Tem a ver com que Deus quer produzir na terra onde você vai colocar aquela semente. Uma vez, irmãos, eu fui para Fortaleza ministrar. Eu nunca vi isso na igreja lá de Fortaleza, o que eu presenciei lá. Eu terminei de pregar, ficou uma fila. De verdade, devia ter na fila umas 100 pessoas. Todas as pessoas na igreja vinham semear alguma coisa na minha vida. Teve gente que me deu tênis, teve gente que me deu colar, teve gente que me deu relógio. E quando acabou tudo aquilo, eu orava pelas pessoas, recebia, eu juntei tudo e apresentei para o pastor da igreja. Falei, olha, me ofertaram um montão de coisa, eu estou trazendo aqui para você. Ele falou, não, apóstolo, isso aqui é na tua vida. Eu falei, cara, mas como que eu vou levar tanto tênis para tomar até em boné?
E foi muita coisa, além de finanças. Ele falou assim, é que eles entendem um princípio. A semente é uma oferta de honra, e quando você honra, você recebe impartição da vida que você honra. Então, eles viram algo em você, ele falou assim, não é normal isso aqui, mas eles viram algo em você que eles querem honrar, porque eles querem essa impartição da tua vida. Então, eles estão materializando a honra. Eu falo, então eu entendo vocês, eu tenho que... o fundamento de vocês está correto. Então, a semente é isso. Você gera uma conexão aonde você semeia, né? Então, por exemplo, eu me lembro uma vez eu estava descendo no Chile com o Lucas e uma mulher veio na rua me pedir esmola. E eu tirei uma moeda do bolso e fui dar para ela. Ele falou, não, Cristiano, não faça isso. Foi porque essa mulher ela é cartomante. Você tá semeando na vida, você está semeando nas trevas. E eu falei assim, não, e aquilo me deu um alerta. Eu falei assim, a gente não pode ir pelo ímpeto só de querer ajudar. Nós precisamos aprender a ouvir a Deus em tudo que nós vamos fazer, porque senão a gente só quer... A nossa tendência humana é só semear na necessidade. Mas Deus não é assim. Milhares de pessoas semeavam na vida do rei Davi. E Davi não era um cara que precisava de oferta. A rainha de Sabá, quando foi conhecer Davi, veio com um monte de oferta para ele. Você acha que ele precisava de alguma coisa? Mas existe um princípio no reino, que quando eu reconheço uma autoridade de Deus, eu semeio, né? Quando eu sou movido pelo Espírito, o Senhor fala, ó, só para dar um testemunho rápido para vocês, ainda na parte de oferta. Eu vivi anos muito difíceis na minha vida, né? E nesses anos tiveram muitas pessoas que foram uma bênção na minha vida, né? Tem uma irmã aqui da igreja, a Sheilinha, que ela cuidou da Leila. A Leila fez cabelo com ela durante 2, 3 anos. Ela tem um salão sem cobrar nada. Ela falou assim, eu vou cuidar da Leila no período de dificuldade. O Maicon, o menino que recém-casado, tudo, ele cuida das minhas redes sociais e não cobra nada de mim, né? Tem um rapaz aqui na igreja, o Gleison, eu não tinha condições de pagar uma academia, nada, o cara cuidou de mim, me dando personal por 1 ano sem cobrar. E chegou a semana passada, o Senhor me lembrou disso, porque eu sempre oro e falo assim, ai, Senhor, a hora que as coisas melhorarem, eu quero honrar essas pessoas. E o Senhor falou assim, você vai esperar as coisas melhorarem? Pega do que você tem. Irmãos, e eu comecei a juntar, fiz um envelope, coloquei uma grana para cada um, o nome deles. A Bruna, minha filha, está fazendo essas pulseirinhas, né? Daí a Bruna fez uma pulseirinha para cada esposa deles. A gente foi no shopping, comprou um panetone de chocolate para cada família. Assim, o que eu pude fazer dentro da minha realidade hoje, eu comprei um presente legal para eles, dei uma oferta em dinheiro e fui na casa de cada um. Olha, isso aqui é uma semente de gratidão pelo tempo que vocês me honraram. Mas não foi uma coisa que nasceu na minha alma. O Espírito Santo me falou assim, é tempo de você honrar, né, quem cuidou de você. Então, isso é oferta. Oferta precisa ser ouvindo a Deus para que você não se mova por dó, por comiseração, mas dirigido pelo Espírito. E à medida que você semeia, você colhe. Então, aqui, agora que eu coloquei princípio de dízimo oferta, eu quero falar com mais tempo de primícia, que é algo que muitos de nós desconhecemos. A primícia, ela é uma oferta específica, porque ela está ligada a sacrifício. Então, primícia não pode ser comparado à esmola, primícia não pode ter mesmo valor de dízimo, ela tem que ser um sacrifício, ela tem que ser superior. A primícia não é todo mês, todo mês eu vou trazer uma primícia. A primícia, ela acontecia no Antigo Testamento, no momento das colheitas. Então, a festa das primícias é quando eles recebiam os primeiros frutos da terra e traziam diante do Senhor. Como nós não vivemos hoje da agricultura, nós estabelecemos a festa das primícias no mês de janeiro, porque é o mês que inicia para nós um novo ciclo, um novo ano, né? E como nós também não trabalhamos com gado, né, nem fruto da terra, a gente não chega no culto das primícias com um boi, com uma vaca, nem com uma saca de milho ou de feijão. Então, a gente explica para as pessoas o seguinte, a gente normalmente faz na última semana do mês de janeiro e nós trazemos uma oferta porque a primícia tem alguns princípios dentro dela. Primeiro, como o David falou, libertação. Né? Quando o povo estava escravizado no Egito, o Senhor falou para que Moisés fosse 9 vezes diante do faraó.
E diante de 9 situações, o faraó não liberou o povo. Na 10ª vez, quando Deus falou, agora eu quero libertar, Deus tomou para si, né, os primogênitos do Egito. Os primogênitos do Egito simbolizam uma primícia que Deus toma para si. E aquela primícia, ela produz libertação, porque um dos princípios da primícia é libertação. Então, a gente pode aplicar o princípio da primícia todas as vezes que nós iniciamos um novo ciclo, ou seja, o ano está começando, fazemos a festa das primícias. Ah, mudou de emprego, vou começar um novo emprego. Bom, primeiro salário, é um momento de primícia. Ah, um fato novo que você não estava esperando aconteceu. Como, por exemplo, receber um aumento de salário, uma herança que você não esperava, um presente. Situações assim que são atípicas são momentos específicos importantes para a primícia. E existem datas e momentos que são proféticos na nossa vida. E a gente deve marcar esses momentos como uma primícia. Quando a gente percebe que Deus virou uma estação, quando nós iniciamos um novo ciclo. Né? Por exemplo, nós temos uma promessa de Deus na vida do meu filho, do Caio, desde que ele nasceu, que ele iria para a área de direito. A semana passada ele foi aprovado no vestibular aqui de direito, então até, e daí a Leila falou para mim, é um momento de uma primícia. Eu falei, é verdade, é um momento de uma primícia. Você está entendendo? A primícia não é uma oferta usual, não é uma coisa, não é como o dízimo, mas ela tem vários eventos ao longo da tua vida. Por exemplo, o David e a Fernanda estão esperando o primeiro bebê. O nascimento dessa criança é uma oportunidade, uma primícia. Estou dando exemplo para vocês, assim, sabe? Tá numa situação muito difícil, sabe? Aquele imóvel que você está tentando vender e não consegue, uma situação difícil no trabalho, a empresa que não anda. A primícia, às vezes, é uma ferramenta, é um instrumento de libertação. Quando você fala para Deus assim, Senhor, não vai ser na força do meu braço. No momento que a minha natureza me fala para segurar, para reter, para poupar, porque eu estou preocupado, eu vou dar uma primícia para produzir um rompimento. Então, a primícia ela tem um poder de libertação. Eu vou falar rápido, estou misturando as coisas, mas vai dar para entender. Ela tem o poder de libertação, ela tem uma característica diferente da oferta, porque a multiplicação dela é desproporcional. A multiplicação da primícia é sobrenatural. Vocês vão ver, depois eu posso ler os textos com você do que ela produz. Terceiro, a primícia determina tudo que vem depois dela. A Bíblia fala, se a primícia é santa, todo o restante que vem é, porque aquilo que você faz como primícia dá destino a tudo que vem depois. Por isso, a Bíblia fala que Jesus foi o primogênito dentre os mortos, ele foi a primícia dos que dormem, porque ele deu origem a uma nova natureza que veio sobre a face da terra. Isso é o poder da primícia. Se o primeiro homem pecou, e a consequência, porque Adão foi a primícia da humanidade, e como ele pecou, toda a natureza... Por que você acha que a Bíblia fala que nós carregamos o pecado de Adão? Porque Adão foi uma primícia. Você acha que se hoje eu pecar aqui em Taubaté, o meu pecado atinge a tua vida? Acho que até de alguma forma indireta, sim, porque a gente está ligado no espírito como paternidade. Mas vamos pegar um outro exemplo, então, que o meu não deu certo. Você acha que o Luiz Hermínio pecar vai atingir tua vida? Não. Não vai. Mas por que o pecado de Adão atingiu sua vida? Porque Adão foi a primícia da humanidade. Então, toda a humanidade que vem depois dele sofre as consequências da primícia. Que coisa injusta. O cara pecou e eu sofro as consequências. Pode parecer injusto, mas a morte e a ressurreição de Jesus produziram salvação para todos aqueles que o creem. Por quê? Porque Jesus foi a primícia de uma nova natureza. Então, você quer coisa mais incrível do que a graça? O que você fez para merecer a salvação? Nada. Mas por causa de Jesus, que foi uma primícia, isso chega até você hoje. Então, entenda o poder da primícia. Quando a Bíblia fala assim, criou Deus os céus e a terra, por que a Bíblia não fala que Deus criou a terra e os céus? Porque Deus, conhecedor do princípio da primícia, ele traz primeiro aquilo que propaga a natureza para o que vem depois. Então, por isso que Deus cria céus e terra, porque a mesma cultura do céu ele quer que se propague sobre a terra. Isso é um princípio de primícia. Tudo que vem primeiro
determina a natureza do que vem depois. Então, quando nós iniciamos o ano, as nossas primícias, quando apresentadas ao Senhor, elas dão um rumo, sabe? E é muito interessante porque os últimos anos, por exemplo, esse ano de 2020, que tudo parou, pandemia, foi um dos anos da história da minha vida que eu dei a primícia mais alta da minha vida. Mesmo nos tempos áureos da empresa bombando, eu não cheguei a dar uma primícia tão forte como eu dei esse ano. Porque eu falei, Senhor, eu quero agir pela fé. Eu quero crer que o Senhor... E esse ano foi incrível a maneira sobrenatural como Deus me sustentou. Não sei explicar para vocês, mas Deus me sustentou, né? Como Deus cuidou, como Deus proveu, né? Então, eu creio muito porque eu experimentei esse princípio da primícia. E a primícia ela tem um protocolo. Então, recapitulando, o dízimo eu trago na casa paterna da onde eu faço parte. A oferta eu semeio as sementes a partir da condução que o Espírito me move. E a primícia? A primícia ela tem que ser entregue na mão do sacerdote. E eu quero mostrar para vocês os textos que a Bíblia nos mostra sobre isso, né? Levítico 23, do 10 ao 11, fala assim, ó: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho de primícias da vossa cega ao sacerdote. Ele moverá um molho perante o Senhor para que seja aceito. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote moverá. Então o sacerdote moverá... agora Levítico 23, 20. Então o sacerdote moverá com o pão das primícias por oferta movida perante ao Senhor com 2 cordeiros santos. Serão ao Senhor para uso do sacerdote. Então a primícia ela tem um princípio diferente. O dízimo você traz na casa, né? Da onde você faz parte. Porque está ligado à figura paterna. E é uma coisa que eu sempre explico, né? Essa palavra só não é válida para pastores de uma casa. Pastores de uma casa, eu sempre falo isso, pastores de uma casa, todos vocês que caminham com David e com a fé, como pais espirituais, dizimam na base porque os seus pais estão aí. O David e a Fernanda, a vida deles, o dízimo é sempre para cima, eles estão conectados à minha vida como pai. Então, quando um pastor dizima na própria casa onde ele está, o princípio está errado, porque é sempre ligado ao pai. E aqui, quando fala de primícia, é muito interessante porque essa oferta é entregue na mão do seu sacerdote, do seu pastor. Então, é uma oferta que não vai na instituição, ela não vai na casa, na base, e não pode ser recebida por... Sabe, se vocês forem se vocês verem como é uma primícia lá no sonho de Deus, toda vez que vai ter uma primícia entregue é na mão do apóstolo L, né? Porque é o pai da casa. Quando a gente faz a festa das primícias, ele ora por alguns ministros, como filhos, para ajudarem ele a receber, porque senão fica muita gente, muita fila. Daí, o que o sacerdote faz quando ele recebe a primícia? É para uso pessoal dele? Tem 3 princípios da primícia. Pode ser. Pode ser. A Bíblia fala assim, ó, Levítico 23, 20, que serão ao Senhor para uso do sacerdote. Ela pertence ao sacerdote para ele definir o uso, né? Ele pode usar essa primícia para retornar e abençoar o povo. Então, por exemplo, eu posso pegar a primícia que eu recebi, eu sou pastor da base, eu sou o David, eu recebi uma primícia, eu posso devolver para abençoar pessoas que estão em necessidade, que estão em dificuldade. Eu posso usar para suprir necessidades da própria casa, que seriam a base, ou eu posso tomar para uso pessoal. A primícia é uma oferta que ela entrega na mão do sacerdote para que o sacerdote, diante do Senhor, possa discernir como utilizar essa primícia. E ela é uma oferta interessante porque ela requer esse nível de fidelidade e confiança de pais e filhos. Porque pessoas que estão num ambiente que se sentem inseguras com o seu pai, com aquele que cuida, falam assim, mas eu vou trazer a oferta na mão do David. Então,
é uma oferta, a primícia é um tipo de oferta que ela expõe muito o nosso coração, sabe? Quando a gente fica muito preso assim, mas ele não precisa disso, né? Ele tem uma boa condição. Quando a gente começa a questionar isso, a gente já está expondo a realidade do nosso coração. Na verdade, a primícia não tem a ver com necessidade, ela tem a ver com um protocolo de reconhecimento, aonde ela deve ser entregue. Quer ver? Vamos ver mais aqui, ó. Números 18, 12. Números 18, 12 diz assim: todo o melhor do azeite, o melhor do mosto, o melhor do grão, as suas primícias que derem a Senhor, as tenho dado a ti. Quando Números fala de primícia como um tipo de oferta diferente, tem que ser o melhor, né? Então, você não pode chegar com um dinheiro que está sobrando na sua carteira e falar assim, olha, eu vim trazer uma primícia. Não, você não está entendendo o princípio. Isso pode ser uma esmola, isso pode ser uma oferta, mas isso não é primícia. A primícia tem que ser o melhor, tem que ser sacrificial. Às vezes, irmãos, eu vou ser bem específico com vocês, tá? Porque daí tira mais dúvida. Tem pessoas que me falam assim, apóstolo, mas me dá uma ideia do valor de uma primícia. Tem gente que fica me perguntando. E, cara, eu vou falar para o seu que é sacrifício para você, mas se você quer uma base, por exemplo, se eram os primeiros frutos da colheita, imagina que a primeira semana de trabalho do ano você consagre ao Senhor. Então, seria como se... Isso é um princípio, né? Que pode ser aplicado na primícia. Ou seja, se o dízimo é 10%, a primícia seria 1/4. Você pega o seu salário e divide por 4, 1/4 dele pode ser considerado uma primícia. Hoje, na minha realidade, eu olho para isso e ainda acho pouco. Para a minha vida, eu penso sempre em fazer mais. Mas se para você separar uma semana do seu salário, que é a primeira semana do ano, como primícia, for um sacrifício, amém. Cada um sabe o que é sacrifício para cada um, né? Mas o que é importante a gente entender é que a primícia é uma oferta sacrificial, tem que ser o teu melhor. Por isso que ela não é uma oferta de rotina. Nós fazemos a festa das primícias uma vez por ano aqui no Sonho de Deus. E depois, ao longo do ano, é à medida que cada um tenha situações específicas na sua vida que entenda que é momento de uma primícia. Não tem mais 10 festas de primícia, é uma vez no ano, né? Então, vamos ver aqui o princípio dessa multiplicação sobrenatural que aparece na Bíblia. 2 Reis, capítulo 4, versículos do 42 ao 44. A primeira vez que a Bíblia menciona a multiplicação dos pães. 2 Reis 4, 42 ao 44. Tá assim, ó. Um homem veio de Baal Salissa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias. Olha que interessante. 20 pães, espigas verdes na sua palha e disse, dá ao povo para que coma. Porém, seu servo disse, como hei de pôr isso diante de 100 homens? E disse ele, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Então, pôs diante e comeram e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Então, esse princípio aqui é o mesmo princípio que Eliseu aplica com aquela viúva. Vocês lembram aquela história que ele chega na casa da mulher, a mulher não tinha mais o que comer, ela fala assim, só tem um pouquinho de azeite na panela, um pouquinho de farinha para eu fazer um bolo para mim e para meu filho, a gente vai morrer. Olha que ousadia do profeta, ele vira e fala assim, faz primeiro para mim, né? Se é uma situação hoje disso, irmãos, o cara já estava sendo denunciado como explorador, manipulador, a mulher passando fome com o filho, ele fala, faz primeiro. Por que ele estava falando isso? Ele estava aplicando um princípio na vida dela. Se você tiver a ousadia de primiciar do tudo que você tem na sua mão, na minha vida, Deus vai multiplicar o que tem na tua mão. E a Bíblia fala que o azeite se multiplicou, que a farinha não faltou, né? E aqui é o princípio mesmo. Esse homem tinha 20 pães e ele traz os pães da primícia e esses pães se multiplicam e alimentam mais de 100 homens. Então, existe um princípio na primícia que é a ativação do milagre. A primícia ela produz uma multiplicação milagrosa. Amém? A primícia ela produz uma multiplicação milagrosa. A libertação, eu falei para vocês, está lá em Êxodo 11:5, né?
Deixa eu ver. Eu falei que ela tem o poder de determinar o restante, que ela tem o poder de libertação, multiplicação sobrenatural. Passei para vocês os textos. Eu acho que ela tem que ser trazida na mão daquele que é sacerdote sobre a tua vida. E a Bíblia fala que tinha um protocolo. O sacerdote pegava a primícia, apresentava diante do Senhor para que ela fosse aceita. E é assim que nós oramos até hoje. Nós tomamos a primícia de quem traz, dos filhos, apresentamos ao Senhor. Falou, por que apresentamos ao Senhor? Porque o sacerdote era o único que estava apto a dizer se essa oferta era aceitável, porque a oferta da primícia, ela vem junto com a vida da pessoa. Vocês lembram de Caim e Abel? A história de Caim e Abel? Eles tiveram atitudes diferentes com relação a Deus. Caim trouxe da terra uma oferta ao Senhor, enquanto Abel trouxe a primícia do seu rebanho. E a Bíblia fala que Caim e sua oferta foram rejeitados, porque quando a gente fala de primícia, a nossa vida vem junto. Então, o sacerdote, quando ele apresenta ao Senhor, ele está validando isso. Vamos imaginar o David, eu estou falando do David e a Fernanda como filhos, né, que caminham comigo. O David e a Fernanda vêm com uma oferta diante de mim de primícia. Eu falo, Senhor, eu apresento essa oferta porque eu sei que ela é coerente com a vida deles. Então, eu recebo essa oferta e apresento. Quando eu apresento a oferta de um filho diante do Senhor, eu estou apresentando a própria vida deles, que é o princípio que nós colocamos em prática até hoje, né? De apresentar e orar individualmente, porque não é uma oferta que você pode pôr no púlpito e orar, Senhor, abençoa as ofertas, sabe? A primícia é uma oferta que você tem que orar individualmente por cada pessoa, porque você apresenta a pessoa diante do Senhor, né? Bom, eu tentei ser objetivo aqui, David, em passar os fundamentos bem rápidos, para que eu pudesse dar espaço para que vocês tirem as dúvidas com relação a isso, né? Eu queria mais ver se do que eu falei, se vocês têm dúvidas. Então, AP, como eu tinha falado da primícia, né, dessa parte da libertação, que a galera não tinha entendido, e até esse agora, que ela determina tudo que vem depois, né? Você pegando Sim. Cristo como primícia, então eu acredito que é bem um destravar sobre as nossas vidas mesmo, né? Também. Esse assunto da libertação, eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive, tá? Quando eu me converti, eu não conhecia o princípio da primícia. Acho que a maioria de vocês, né? Eu só ouvia falar de dízimo, eu ouvia falar de primícia, assim, mas não sabia nem como colocar em prática. E um dia, eu tinha um restaurante também, já tive a benção de estar no seu ramo, sabe? Já fui abençoado pelo Senhor por isso. Irmãos, só Deus na vida do David, da Fernanda, da dona Vânia, porque misericórdia ter restaurante. Daí eu estava lá na luta com aquele restaurante, já não sabia o que mais fazer e orando para vender e não vendia. Eu cheguei a um ponto de eu falar assim, se alguém falasse assim, eu toco, eu dava. Se falasse assim, eu toco o restaurante aqui para mim, eu dava, só para sair. Mas não vendia. E daí eu estava em casa, eu tinha operado meu joelho, a primeira vez que eu operei o joelho, eu estava em casa de cama. O apóstolo Hélio tinha ido numa conferência, voltou e me deu um DVD de presente. E era um DVD do apóstolo Álvaro Robles, um apóstolo lá de Chicago, falando sobre primícias. Irmão, eu fiquei tão chocado por não conhecer nada de primícia, quando aquele homem terminou de falar o princípio de produzir libertação, que às vezes tem coisas que estão travadas à primícia, e daí ele falou dessa história, né, do Egito e tal. Ele falou assim, a primícia ela é uma oferta muito bem aplicada no momento que as coisas estão travadas. Eu me lembro como se fosse hoje. Acho que isso já fazem aí seus 15, 18 anos, né? Só para que vocês tivessem uma ideia, na época, o faturamento de um restaurante era em torno de... dava R$4.000 um final de semana. Mais ou menos, eu lembro isso, tá? E eu peguei, e aquilo ali era um valor bastante expressivo para mim no momento difícil que eu estava passando. Eu peguei o faturamento do final de semana inteirinho, tinha que pagar as pessoas,
e peguei e dei de primícia. Eu não me lembro mais ou menos se foi isso, se foi o faturamento inteiro, enfim, mas foi algo bem sacrificial para mim naquele momento. E eu dei e falei assim, eu lembro que eu fui dar para o apóstolo L, falei, apóstolo, isso aqui é uma primícia, ele não tinha, ele ainda não, ele tinha acabado de ouvir sobre isso, ele foi, como que a gente faz? Eu falei, você ora e me abençoa e declara isso sobre a minha vida. Daí a gente orou junto. Passaram-se 2 semanas. Chegou um cara que era da mesma cidade onde eu tinha o restaurante, lá em Santo Antônio do Pinhal, e falou assim, Cristiano, eu quero comprar o seu restaurante. Quanto que você quer? Eu falei para ele, eu pensei comigo assim, eu estou dando, né? Daí o senhor falou assim para mim, você não vai perder um centavo, fala tudo que você gastou. Eu tinha gastado, irmão, em torno de 450 mil para montar o restaurante. Eu falei, eu quero 450 mil. Cara, você tá louco? O faturamento do seu restaurante é baixíssimo. Eu falei, você tem razão. Eu falei, não está faturando, não tem movimento. Cara, mas eu gastei 450 pau aqui, né? Todo esse mobiliário, todas as peças, todos os pratos, tudo está aqui. Eu vou entregar o forno, nem lembro o nome das coisas que tinha lá. Tinha forno vertical, horizontal, inclinado, diagonal, tinha tudo que você imagina. Comprei um monte de coisa. Tinha aqueles palm top dos garçons para servir. Falei, tá tudo aí, cara. Ele falou, não consigo. Esse valor está muito alto. Quando ele virou as costas e foi embora, mas eu fiquei assim, acabado por dentro. Eu falei assim, Senhor do céu, foi o senhor mesmo que falou para mim. Eu estava dando para ele. Como que eu vou cobrar? Não vale. Irmãos, eu fiquei numa angústia, mas eu tinha certeza que tinha sido Deus. Passou mais uma semana, aquele cara voltou e falou, Cristiano, eu vou ficar com o restaurante. Pelo preço que você falou, só tem uma proposta. Eu vou dar 10 cheques de R$ 4.500 para você. Não, sei lá, não, 10 cheques de... Foram 100 cheques de 4 mil para dar os 450 pau. 100 cheques, foi isso aí. Me deu uma pancada. Eu falei, tá fechado. Tá fechado na hora. E eu tava... Irmão, se vocês pararem para pensar, um negócio que eu não conseguia, não aparecia uma pessoa para comprar. O cara vem e ainda paga todo o valor que eu gastei, né? E foi fruto de uma primícia. Eu vi na minha vida aquela primícia produzir uma libertação, sabe? E depois, à medida que eu tenho ensinado sobre isso, eu vou dar um outro exemplo até de uma pessoa que não está aqui. A Nancy é uma filha minha que mora no Japão, né? A gente já cuida dela há uns 4 anos. O David e a Fernanda conhecem eles, já eram para ter ido comigo no Japão até a primeira vez. E quando eu os conheci, nossa, foi bem trabalhoso, né? A Nancy, ela precisava muito de apoio, eles estavam com o casamento arrebentado e passavam muita necessidade financeira. E a Nancy mexe com criação de gato, cachorro e tal. E eu falei para ela, Nancy, você precisa entender o princípio da primícia, né? Você precisa, todo primeiro animal que nasce, você pode aplicar isso em prática. Meu, a Nancy começou a fazer isso ano passado. Ela começou a pegar toda a cria que dava, separava e dava de primícia. Ela vendia, mandava do Japão o valor da primícia, falou assim, ó, vendi um hoje. Nasceu 8 gatinhos. O primeiro, a primícia, estou mandando hora aí. Irmãos, se eu falar para vocês o que eles estão vivendo financeiramente hoje, né, o que Deus virou a vida dela, ela está com um dos maiores criadores de gato e cachorro lá no Japão. Ela vende, ela está com um site próprio, mas ela vende tanto, ela está com, eu não sei se é só de matriz que chama, né, aqueles que procriam, ela está com mais de 200 animais, mas Deus multiplicou todo dia da cria. Sabe quanto que vende cada gatinho cada filhotinho de gato lá no Japão? $4.000 cada um. Agora você imagina que nasce dela lá todo dia uns 9. Quanto que essa mulher está ganhando? Você consegue fazer as contas? Agora, isso não aconteceu da noite para o dia. Ela teve que agir que nem quando Eliseu falou com aquela mulher, você quer apresentar isso ao Senhor e entender que Ele é a fonte do sustento da tua vida? Então, você faça isso por fé. Então, hoje, às vezes eu vejo ela bombando assim, e as pessoas falam assim, nossa, eles estão bem. Mas não sabem o que eles tiveram de atitude de fé para chegar nisso, né? Então, é um princípio que eu vivo,
já há anos, né, que os filhos que caminham conosco vivem, e que nesse último aljava eu fui enfático com os pastores, e por isso nós estamos aqui, porque eu falei para eles, vocês precisam ensinar os filhos de vocês. Isso é um princípio que, quando a gente não ensina, a gente está impedindo os outros de serem, de experimentarem essa provisão do Senhor. Então, a primícia, ela tem esse poder libertador, que foi o que o David me pediu para estar explicando, de romper ciclos mesmo, né? E de determinar o que vem depois. A primícia é santa, o restante é. Né? Se a primícia é meia boca, você determina uma vida meia boca com Deus. Então, quando a gente está entrando num mês, né, no nosso calendário, que inicia uma nova estação. A nossa atitude para com Deus em janeiro, ela é muito pontual, porque para a gente é um tempo profético. Começamos uma nova estação, um ano novo, e nós precisamos nos posicionar diante disso no Espírito, né? Através dos nossos dízimos, ofertas e primícias na construção de um testemunho perfeito. Não sei se tem mais dúvidas, seu David. Você tem, Fê? Pode abrir para alguém que quiser perguntar? Lógico. Eu acho que foi tirada todas as dúvidas, pelo menos eu acho. Não, mas pode perguntar, não tem problema, se quiserem perguntar. Mas Devem eu acho, perguntar. eu acho que eu estava olhando aqui, quem tinha muita dúvida era o Maguinho, né? A Viviane, que a gente estava discutindo isso, e o Bita, sobre os valores. O valor é que estava deixando todo mundo assim. Qual é o valor? A frequência. Sempre a pessoa me pergunta isso, né? Por isso que eu dei uma dica aí de base. Né? Eu falo como base, né? A primeira semana do seu ano você apresentar. Então, qual que é a primeira semana? Divide o seu salário por 4. Né? Uhum. É uma base, tá, gente? É uma base. E a frequência, não é toda hora. Então, voltando ao que a Fê falou, uma base tem que ser um sacrifício para você. Eu entendo como uma semana do teu salário, para alguns pode ser um sacrifício, para outros não. Se para você não for, você tem que ser honesto com você mesmo. E a frequência, bom, a gente vai fazer a festa das primícias em janeiro. A partir daí, é só em momentos específicos da tua vida. Tive um aumento de salário. Do aumento que você teve, separa a primícia. Recebi uma herança. Não estava esperando, um fato que eu não esperava. Separa uma primícia. Mudei de emprego, estou começando uma nova estação. Eu estava trabalhando de garçom em janeiro, comprei o restaurante em julho. Em julho, separa uma primícia. Então, ela não é uma oferta regular. Ela acontece em momentos específicos que você marca com uma primícia. Eu acho que foi bem esclarecedor. Né, David? Mas se tiver alguma dúvida... Tem mais alguém que quer tirar alguma dúvida? É bom, essa é a hora. Só é desmutar o microfone. Pode desmutar. O Maguinho, inclusive, até sumiu da tela ali. Só ficou o Bertioga. Ele está trabalhando. Maguinho, ele foi pegar algum morador de rua que fugiu da... O Anderson colocou aqui. Eu já tinha entendido. Também ele estava na Aljava. Ele estava na Aljava, né? Ele estava na Aljava. Por isso. Dona Vânia? Eu tenho uma dúvida. Eu já sei. Levanta as duas mãos. Apóstolo, muito prazer, a paz de falar com o irmão. É um prazer. Saudade de vocês, hein? Com certeza. Estou muito feliz. E estou aqui chorosa. Também estou feliz de ver vocês. Em primeiro lugar, eu quero ir para o Japão vender gato, com certeza. Faço minha parte, estou passando perante todos os irmãos. Minha parte. Quando eu falo que vai nascendo 8 gatinhos por dia, eu só fico fazendo as contas. E ela empata a pessoa. Eu falei, meu Deus, isso daí tá de ouro. Ela fala, ai, Papis, eu amo os gatinhos. Ai, Papis, eu tô liberando total parte para o David e para a Fernanda. Então, Apóstolo, eu fui criado assim, né, pelo meu pai com primícias também, né?
Então, ele sempre passou para a gente, até tinha anotado aqui, né, que, na verdade, a primícia é o primeiro fruto de um coração agradecido, né? Isso. Então, eu fui criada com isso daí. Então, eu tenho primícias dentro de mim. E isso que o apóstolo falou é muito importante, de nós sermos gratos, né, ao sacerdote. E é uma coisa que é natural. E o gozado que não dá para colocar dentro da pessoa. Realmente é só o Espírito Santo que coloca, né? Você tem razão. E isso é uma coisa que, às vezes, que nem o apóstolo falou, não adianta eu fazer isso daí, não, eu vou fazer para ver se eu recebo alguma coisa. Não. Para mim, sempre foi o fruto de um coração grato. Isso daí, não, né? Então, é bem o que o apóstolo falou, é bem mesmo assim, tudo que eu vivi, né, até agora. Deixa eu te interromper, porque você está falando uma coisa muito importante que eu não tinha tocado, só vou ler Provérbios, é um texto bem conhecido. Fala assim, Provérbios 3, 9 e 10, fala assim: honra o Senhor com os teus bens, com a primeira parte ou com a primícia dos teus ganhos. E tem gente que acha que isso aqui está tratando de dízimo. Não, isso aqui está falando de primícia. De todos os teus ganhos. Toda vez que você tem um ganho, separar uma primícia. E se encherão teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Esse princípio é diferente do dízimo. O dízimo não é para produzir multiplicação. O dízimo é o cumprimento de obediência. Exato. Né? De obediência. Agora, a primícia é exatamente o que você falou. A primícia não dá para você impor para a pessoa, porque ela é fruto de um coração, de uma nova natureza, de generosidade. Né? Desculpa, pode falar. E o que me toca, que eu quero passar para todo mundo, que o apóstolo falou muito certo isso. Às vezes a gente fala assim, então agora eu vou dar, imagina, vou dar mais dinheiro na igreja, né? Vou dar dinheiro agora para o apóstolo. Então, nem adianta fazer isso, porque é o primeiro fruto daquele coração de gratidão, né? Exatamente. Então, é isso que eu achei muito importante e fui criada nesse princípio, né? E eu acho muito importante ter tido essa reunião, porque muitas pessoas, né, do ministério mesmo, pode pensar isso. Então, agora eu vou ter que dar dinheiro para o David, para a Fernanda, né? E se acontecer isso na nossa mentalidade, realmente é uma mentalidade fora, né? Fora. Eu acho que eu fico muito à vontade para falar disso com vocês, porque assim como o David e a Fernanda também nunca viveram de igreja. Eu sempre tive minha empresa, meus negócios. Para mim, a igreja nunca foi um negócio. Agora, se o nosso coração tem esse tipo de pensamento, uma dica que eu dou para você: se você tem essa dúvida e é melhor não fazer. Porque você vai gastar o teu dinheiro e não vai produzir nada, porque, como eu estava explicando, a primícia ela vem junto com o coração, como a Vânia colocou muito certo. Então, se não for uma revelação no Espírito, um conselho que eu te dou: não dê. Você não só não precisa, você não deve dar. Se isso não vier cheio de generosidade, de gratidão e de entendimento, que é um princípio bíblico, o testemunho perfeito ele é sempre composto de 3 elementos. Então, a Bíblia fala que as nossas finanças vão construindo um memorial diante de Deus. E esse memorial, para ser completo, ele é composto de dízimos, ofertas e primícias. Se você não entende isso, não dê. Mas se isso nasceu em você como um ato de generosidade e compreensão, então faça, porque com certeza a palavra vai se cumprir na tua vida e você vai ver libertação, multiplicação e um ano diferente, tenho certeza. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Só alguém tá com o áudio aberto, tá vazando o som aí. Aí eu já travo aqui, calma aí. Pronto. Agora eu travei todo mundo, deixa eu liberar o David. Já liberou. Coisa. Ô, Maguinho, você que voltou aí, que tá ouvindo? Maguinho? Você entendeu? Destrava seu microfone. Que a nossa discussão era quanto dá, como dá. Sim, não destravou seu microfone. Maguinho, aperta aí embaixo o microfoninho. Pronto? Foi? Aê, tá ouvindo? Aê, glória a Deus, eu estou te ouvindo. Lembra que a gente estava falando quanto dá, como fazer? Lembra que eu falei tem que ser sacrificial? Você tem alguma dúvida ainda? Meu amigo, na verdade ainda tem
na verdade, eu tenho um pouco porque eu perdi alguns pedaços. Como eu estou trabalhando, então eu tive que ficar saindo, mas eu fiz algumas anotações e algumas referências bíblicas, né? De Levítico, Números, Segunda Reis, de Provérbios, e até depois vou estar lendo um pouco mais sobre esse assunto. Mas só ficou um pouco de dúvida na relação, que eu peguei ele falando, acho que um quarto do salário, aí a dúvida era se isso é esporádico ou era mensal. Essa parte que eu não consegui entender. Para mim ficou cortado. São ocasiões pontuais. Entendeu? E o quarto do salário, Maguinho, não é, a Bíblia não fala qual é o valor de uma primícia. Então eu falei de um quarto do salário só para dar uma ideia para vocês, de uma base, porque como eram os primeiros frutos, então eu falei, você pode estabelecer a primeira semana de trabalho seu do ano, mas isso não é uma coisa que está certa na Bíblia. Aquilo que é sacrifício para mim pode não ser para você, e o que é sacrifício para você não pode ser para mim. Ela é diferente do dízimo, que tem um valor certo. A primícia é uma oferta sacrificial, é a primeira parte dos teus ganhos do ano que você traz diante do Senhor. Ela não tem um valor exato, entendeu? Legal, entendi. Obrigado. Era isso que a gente estava falando. É algo que tem que ser sacrificial, né? É o que o apóstolo falou, e a dona Vânia falou bem, um coração agradecido. E eu vou até falar, qual é a minha dificuldade de falar de finanças? Quando chega nessa hora, me trava, me dá uma travada, assim. Eu tenho dificuldade de passar isso para a galera. Eu confesso isso, eu já falei para alguns até davam primícia na minha vida, e no começo eu estava até negando. E aí o Espírito Santo falou para mim assim, você está roubando eles, você está deixando eles viver aquilo que você está vendo na sua vida, daquilo que eu estou liberando através da sua vida. E aí, através disso que eu comecei, né, a poder digerir melhor para poder trabalhar isso. Mas eu passei a mesma coisa, David. Eu não sei se você lembra, mas o ano passado foi a primeira vez, depois de 6 anos, que eu falei sobre dízimo, oferta e primícia para o pessoal da Aljava. Eu também, sabe por quê? A maioria dos pastores que eu cuido foram muito feridos nessa área, foram explorados, foram manipulados. Então, eu nunca tratei nesse assunto. Daí chegou o ano passado, Deus me cobrou, falou assim, cara, você não está ensinando um fundamento e os pastores estão se tornando miseráveis. Eles falam de oferta de dízimo para os outros, mas eles não vivem isso. Você precisa ensinar, essa responsabilidade está sobre você. E daí eu entendi que isso também tem um pouco a ver com a preocupação nossa, com a nossa reputação. Nossa, eu vou falar de finanças, eles vão pensar o quê? E daí Deus já tem arrebentado com tudo mesmo, né? Já falou assim, para com isso. Você tem que ensinar e não importa se vão te entender ou não. E eu também tinha muita dificuldade de ensinar sobre isso, David. Inclusive, lembra a conversa que a gente teve no ano passado sobre a igreja, como a igreja estava caminhando, a finança dela. Sim. E você até me deu uma bordoada. Lembra? Você deu uma bordoada na gente. Que a gente eu não sempre pode dou algumas bordoadas em você, mas eu não lembro qual foi. Que a gente não podia sustentar a igreja, porque senão a obra não é só a obra de Deus. Não, né? Além de não poder, já que eu nem ia falar isso, você gosta de apanhar em público, então beleza. Mas eu falei para você assim, ó, você está fazendo um princípio errado, porque bom. Você tá querendo você dizimar na igreja para você suprir as necessidades. Isso está errado. Isso está errado como princípio para a tua vida e está errado porque você vai fazendo a igreja ser dependente de você. Você não deixa Deus agir. Né? Então parece que é uma ótima, boa intenção, né? Nossa, eu vou ajudar, mas está errado. O corpo tem que se entender. Não, e é bom até isso, porque a galera acha que não, né? O pessoal às vezes tem um entendimento que eu não tomo bordoada sua, não. Isso é para eles verem como eu sou bonzinho. A gente é bonzinho com eles. E não, mas falando nisso, o que mudou o entendimento? Deus, o que aconteceu esse ano? Verdadeiramente a nossa finança deu uma enxugada que quase parou de pingar e a igreja ela caminhou sem depender da gente. Então Deus deu um enxugão mesmo, secou mesmo assim, a gente ficou só no limite e Deus levantou, a galera começou a ter entendimento e a igreja começou a caminhar de uma forma diferente. Né? O povo levou o povo a entender. Princípio financeiro é muito sério, né, cara? Quando você tenta fazer aquilo que não é a tua função e você faz errado para tentar ajudar,
chega uma hora que Deus interfere mesmo. Então, até nisso, Deus deu uma mudada, assim. E a gente saindo desse ano, né? Finalizando esse ciclo de 2020 e entrando agora 2021 com outro entendimento, né, nessa área financeira, tendo uma maturidade nessa área financeira, eu acredito mesmo que é um destravar, um romper mesmo. É libertador para nós, para aquilo que nós vamos ver os próximos anos como igreja. E quando eu tive aí com vocês, a palavra que me vinha muito, que eu até falei para vocês, é que vocês vão viver um tempo de multiplicação. E essa multiplicação vai ser numérica, vocês vão ver muitas pessoas chegando, e também, consequentemente, vai ser também financeira. Vocês vão ver que 2021 vai ser difícil vocês continuarem nesse prédio aí, cara. Amém. Ele já dado ao procurado e orado por isso já. A gente crê nisso, porque é um alinhamento, né, P? O espiritual, o financeiro, ele vem se alinhando, né? Mais alguém tem alguma pergunta? Aproveita. Pergunta não, só pontuar algo importante que a pastora Vânia falou sobre isso ter que partir do espírito, porque essa questão da primícia já tem um tempo que isso vem queimando, inclusive Navi, que ela começou com ela, inclusive nós conversamos com o Bita primeiro, com o pastor Bita, depois foi com o David, e isso vem queimando em nossos corações, e só que assim, era algo meio obscuro, né? Ficava meio sem saber como que fazer essas coisas, e hoje, graças a Deus, está tendo esse alinhamento, esse esclarecimento, que nós estamos podendo ter agora esse discernimento de como ter caminhar, né? Caminhar dessa forma, e eu creio que em nome de Jesus que vai vir um alinhamento assim sobrenatural sobre as nossas vidas depois disso, né? É isso. Também creio nisso, mano. Não é só falar de algum assunto, mas é fundamentar o caminho, né? E viver isso. Eu acho que é isso, né? Porque é muito fácil só falar, agora viver e fundamentar. Mas eu acho que à medida que vocês fizerem agora, fundamentando isso, e fizerem a primeira festa das primícias no ano que vem, a partir daí começa a se estabelecer uma cultura. Vocês vão ver, daí começa a se tornar algo natural no meio de vocês. Eu também creio nisso, em nome de Jesus. Mais alguém? Não? Eu vou salvar, então, aqui o nosso bate-papo de hoje e vou deixar num link privado e eu compartilho com o David e ele pode abrir para todo mundo, se vocês quiserem ouvir de novo, tirar dúvida, tomar nota dos versículos, passar para quem não está, daí fica disponível para vocês utilizarem, tá bom? Legal. Que até teve uma galera que não pôde participar aqui também. Não, mas tranquilo, daí você passa para eles. Tá bom. Então, eu acho que é isso, né? Beleza, vamos orar então para finalizar? Vamos. Senhor, nós queremos te dar graças por essa noite, por esse tempo, por essa nova estação de maturidade, de entendimento. Que esse fundamento, que esse princípio da primícia estabelecido nessa casa, na base aí em Bertioga, possa gerar um tempo de multiplicação, de incremento sobrenatural e de libertação em todas as situações que estão paradas na vida dos meus irmãos. Que seja um tempo de graça, de favor e de abundância, de generosidade entre eles. Que eles possam experimentar um ano de favor, Senhor. Nós te agradecemos pelo privilégio de poder ter luz em assuntos que antes nós não compreendíamos, porque queremos caminhar de acordo com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Valeu, AP. Obrigado, hein? Gente, Deus abençoe vocês. Eu vou passar Amém. o link depois para vocês aí. Beleza? Deus abençoe, AP. Tchau, gente. Dá um beijo, Tchau, aí, beijo, pessoal, AP. hein? Dou sim. Valeu. Tchau, Fê. Valeu, Tchau, galera. Vânia. Tchau, Deus abençoe. Beijo. Tchau. Boa AP. noite. Tchau, Depois eu vou mandar o link no grupo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.